Põe no Cidade. Acusação e defesa, réplica e tréplica. O último dia de julgamento foi dedicado ao debate. Procuradores e assistentes de acusação reforçaram a tese de que os 3 réus participaram da morte de Tiago Faria Soares, de 34 anos. O promotor foi assassinado no município de Águas Belas, no agreste do estado. Eles também respondem por 2 tentativas de homicídio contra Micheva Martins, noiva do promotor, e do tio dela, Adalto Elias Martins. Os advogados rebateram o Ministério Público Federal e alegaram inocência dos acusados. Depois de 4 dias de julgamento, o momento é de definição. O Conselho de Sentença, formado por 6 mulheres e 1 homem, decide se os réus são culpados ou inocentes. Já era manhã quando a juíza proferiu a sentença. José Maria Pedro Rosendo, considerado mandante do crime, foi condenado a 50 anos e 4 meses de prisão. José Marisvaldo Vitor da Silva teria seguido a vítima e informado aos assassinos o local onde o homicídio deveria ser praticado. A condenação para ele foi de 40 anos e 8 meses. Adeildo Ferreira dos Santos era acusado de dirigir o carro onde estavam os assassinos. Os jurados consideraram um réu inocente. Ele foi absolvido. A sentença foi comemorada pelos parentes do promotor. O irmão de Tiago estava emocionado. Ele agradeceu o empenho dos procuradores envolvidos no caso. Foi uma pena razoável para o que a gente esperava em relação a esse crime bárbaro. Acho que todo mundo percebeu o quanto foi covarde. Foi um ato de uma pessoa tão boa perder a vida de uma forma tão trágica. O advogado que representou os parentes da vítima também se emocionou. Ele era amigo pessoal do promotor e não conteve as lágrimas ao analisar o julgamento. Você tem provas contundentes da participação do principal acusado, Zé Maria Rosendo, em vários momentos desse processo. Estou assim, um tanto quanto emocionado, porque o Tiago também era meu amigo. Apesar de ver isso todo dia, tentei manter afastado da causa o máximo possível para manter o critério técnico. Mas, ao fim e ao cabo de tudo, a gente extravasa um pouco. O depoimento mais esperado, depois que o julgamento acabou, era o da mãe de Tiago. Dona Maria do Carmo Soares mostrou a tatuagem feita em homenagem ao filho. A frase é: que as nossas lembranças não sejam o que ficou por viver. Ela volta para o Rio de Janeiro, com um sorriso no rosto, mas com a certeza que o caso ainda não chegou ao fim. Meu filho merecia justiça, ela começou a ser feita, ainda temos 2 julgamentos e eu espero êxito nos outros 2 também. Lembrem sempre do meu filho com carinho, com amor, porque ele era uma pessoa justa, honesta, correta, um filho maravilhoso que deu a vida pela justiça. A primeira maratona de julgamento chegou ao fim, mas o caso ainda não foi finalizado. Faltam ser julgados José Maria Domingos Cavalcante, que teria contratado os pistoleiros, e Antônio Cavalcante Filho, apontado como um dos atiradores. Este último está foragido desde o início do processo. Além disso, a defesa dos condenados neste primeiro julgamento promete recorrer. Nós entendemos que nenhum deles tem justificativa para ser condenado. Não há prova consistente, não há nada convincente nesse processo. 5 promotores de justiça acompanharam a reprodução simulada. No primeiro momento, Tiago Faria parou o carro em frente à casa de Micheva Martins, no centro de Águas Belas. Depois, o casal seguiu pela BR-423 e entrou na fazenda Esperança, onde pegou convites para o casamento. Propriedade onde morava José Maria, que, de acordo com a polícia, teria planejado o crime. Apressados, a advogada e o promotor deixaram a fazenda. Eles retornaram aqui para a casa de Micheva. O promotor desceu do carro, foi até aquele portão, entregou uma encomenda e retornou para o veículo. O casal seguiu por aqui, em direção a Itaíba. Antes, o casal deu carona ao tio de Micheva, que estava no carro na hora do atentado na PR-300 em Águas Belas. 3 homens encostaram ao lado. O do banco de trás atirou. Os criminosos fizeram a volta e novos disparos foram efetuados. O promotor de justiça levou 4 tiros de 12. Micheva e o tio desceram do carro. Ela empurrou a porta e se jogou no chão.
A polícia diz que o atirador seria Edimacio Birajara, mas ele não quis participar da reconstituição. Realmente eu não sei nem por que eu estou aqui, porque eu não tenho nada a ver com isso, não devo nada e eu quero esclarecer a minha inocência. Acredita que vai ter uma reviravolta? Não sei também. Eu acredito que vai, que eu não tenho nada a ver com isso. Minutos depois, o carro de uma família passou e ajudou Micheva. A reconstituição durou 3 horas. A cena dos tiros foi repetida várias vezes. Aquele agricultor escutou de casa os tiros do dia 14 de outubro. Eu achei que era o pneu, né, que tinha estourado. Escutou um tiro. A reação do senhor foi qual na hora? Eu fiquei assustado, né? Agora o senhor escutou algum grito de pedido de socorro da Micheva, de alguma mulher? Escutei. Desesperada pedindo socorro, né? Ela fazia como? Ah, não deu pra mim ver, né, que eu tava lá dentro. Mas o senhor viu os assassinos? Viu o carro que eles estavam? De jeito nenhum. Vi só o carro, mas ninguém eu vi não. A polícia contou ainda com a participação do perito Hermindo Lopes, que trabalhou no caso Nardoni, em São Paulo. A delegada Josineide Confessor solicitou a simulação para esclarecer algumas dúvidas que não foram divulgadas. As diligências foram extremamente proveitosas e, com certeza, os laudos finais serão esclarecedouros. As bandeiras na entrada da sede do Ministério Público Estadual no Recife sinalizam o luto. O corpo do promotor Tiago Faria Soares, de 37 anos, chegou ao Centro Cultural Rossini Alves Couto. Essas duas advogadas e ex-alunas foram as primeiras a chegar. Nada melhor que a gente prestar essa última homenagem pelo brilhante professor que ele foi. É uma figura pública, né? Muito conhecido e excelente professor, excelente. O secretário-geral do Ministério Público disse que havia estado com o Tiago no mês passado e destacou o amor que ele tinha pelo cargo de promotor. O nosso colega Tiago, ele apresentava muito satisfeito, muito feliz, porque vinha fazendo um bom trabalho, um trabalho dentro da sociedade, um trabalho que ele procurava divulgar o máximo possível os direitos do cidadão, utilizando a imprensa de lá, utilizando rádios. E naquela ocasião eu me recordo bem que ele apesar de ser um professor que tinha muito prestígio aqui como professor diante dos alunos, diante da classe jurídica, naquela ocasião ele me dizia que não sentia mais falta de ser professor, que tinha encontrado a profissão que era a profissão da vida dele e que ele só queria mesmo servir ao Ministério Público. Foi esse o último momento que eu tive com ele e foi essa história que ficou marcada para nós. No período da tarde, muitos colegas de profissão de Tiago foram chegando. A comoção era geral. Promotores de diversas comarcas do estado fizeram questão de participar desse momento. Nós estamos ainda encontrando forças, né, para primeiramente compreender toda essa situação. E nesse momento de muita dor, Tiago, todos que o conhecem sabem que ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial. Ele acreditava demais na bondade do ser humano, porque ele era assim. E quando a gente é assim, a gente enxerga os outros assim também. A família que veio do Rio de Janeiro, um casal de tios de Tiago, que criou ele, chegou acompanhado da noiva, Michela Freire Ferrão. Ela não conteve a emoção. Nossa, menino, seu povo! Eu cuidei desse menino, seu povo! Tiago casaria com Michela no dia 1º de novembro. Eles estavam juntos há 11 meses. Ele cuidou de mim, seu povo! Oh, seu povo, como eu não queria lhe ver assim. Eu estava tão arrumada, seu povo. Ali recebendo o casamento, seu povo. No fim da tarde, o corpo do promotor foi levado para o cemitério Morada da Paz, em Paulista, e foi novamente velado. Só no início da noite, Tiago Faria Soares foi enterrado na presença de poucos familiares, da noiva, autoridades e amigos. O promotor Tiago Faria Soares, de 36 anos, estava com os dias contados no Fórum de Itaíba.
ele seria transferido para a comarca de Jupi. O fato do promotor estar de casamento marcado com Michele, advogada e membro de uma tradicional família da região, teria influenciado na transferência. A corregedoria negou boatos de envolvimento em esquema de corrupção. Ele iria desempenhar suas atribuições em uma outra promotoria, mas nada de falta que ele tenha cometido, nada. Uma remoção natural, feita inclusive de comum acordo com ele. Há pouco tempo, o promotor teria concedido a reintegração de posse de uma fazenda em Águas Belas para a família da noiva. A decisão judicial teria desagradado o antigo dono das terras. Algumas posturas também causaram incômodo. O promotor costumava dar detalhes de processos nas redes sociais. Tiago Faria era recém-concursado e exercia a função no Fórum de Itaíba há apenas 10 meses. Ele era uma pessoa muito boa. Ele e a noiva dele são as pessoas que é aberto, fala com todo mundo, brincando assim, com cara de jovem. O assassinato do jovem promotor chocou a pacata cidade, que fica no Agreste, a 340 quilômetros da capital. Aqui nunca soube notícia de maldade dele de jeito nenhum.